o Senhor dá a Oséias, no capítulo 2, no versículo de número 14. Eis que eu atrairei e levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. É muito forte, irmão. Tem coisas que nosso Deus ele faz, e eu quero que você preste um pouquinho de atenção, porque às vezes você está vivendo uma situação semelhante a essa. Mas você vê que quem atraiu para o deserto foi o próprio Deus. É isso mesmo, Oséias 2,14. E ele falou, te levei para o deserto, e ali eu vou falar no seu coração. Né? É forte. Oséias é uma palavra de Deus para um povo que havia se afastado de Israel e trocado os seus bens. Olha aí, irmão, é forte que você vai ouvir. É muito forte. Israel tinha afastado de Deus a um povo que havia trocado o Senhor pelos próprios caminhos. Vê como é que já começa a dar uma conotação? Ele deixou o Senhor para buscar os seus próprios caminhos, buscando Deus em outras fontes. Aí eu vou detalhar que fonte poderia ser essa. Mas o que eu quero te dizer é para você prestar atenção que Deus aqui viu que o povo tinha se afastado dele, né? Tinha trocado o Senhor pelos seus próprios caminhos e buscado outras fontes e outros atributos aos seus ídolos, a quem Deus havia, aleluia, havia dado. Mas algo poderoso acontece, aleluia. Deus não desiste. Deus não desistiu. Aqui é algo muito poderoso, porque o povo tinha se afastado, tinha procurado outros ídolos, outros caminhos, andado nos seus próprios caminhos, e Deus aqui é algo tão... porque Deus não desistiu deles. Você vê que Deus atraiu ele para o deserto para falar com eles. Não abandonou. Você presta atenção porque é forte, em nome de Jesus. O Deus, ele diz aqui, não apenas Deus castiga Israel, mas ele diz, eu atrairei. Isso revela o quê? Revela um Deus que corrige, mas também restaura. Um Deus que permite o deserto, mas não abandona no deserto. Às vezes, ele permite que as pessoas passem por dificuldade, mas isso não significa que ele abandonou as pessoas. Você vê aqui que ele atraiu para o deserto, ele levou para o deserto e ali ele falou com ele no coração. E isso mostra que Deus não tinha abandonado eles, mesmo estando diante dessa situação. Há pessoas que estão abandonando a Deus e andando nos seus próprios caminhos. E o Senhor leva para um deserto para tratar com ele. Quem é que já pode entender essa mensagem em nome de Jesus? Há momento em que Deus precisa retirar do barulho para que as pessoas possam ouvir a sua voz. Se é que você me entende.
Às vezes, Deus quer lhe tirar do barulho, porque deserto simboliza, né, silêncio. Deus, às vezes, precisa te retirar do barulho para que possa você ouvir a voz de Deus. Eu tenho a certeza que o nosso Deus já está falando algo no teu coração, assim como falou no meu. Há momento que Deus precisa nos retirar para o lugar deserto, para que ele possa falar. E quando a gente está no lugar deserto, oi, eu estou querendo ouvir Deus, porque é nesse momento que você vai dar atenção para que ele possa falar contigo. O deserto não é necessariamente o lugar onde Deus te abandonou. Se você está passando por alguma situação, isso não quer dizer que ele lhe abandonou. Aleluia. Pode ser o lugar aonde Deus está tentando recuperar o seu coração. Pode ser um lugar que ele possa estar tentando recuperar. Porque se você não está ouvindo ele, porque você está andando nos seus caminhos, ele vai fazer o quê? Eu vou atrair ela para o deserto, porque certamente no deserto eu vou poder falar com ela. Eu tenho certeza que é melhor você ouvir ele nesse momento do deserto, porque ele ainda está tentando chegar no teu coração. Em nome de Jesus. Deus vai nos levar ao deserto para nos tirar. Aqui vai, tá, irmão? Deus, às vezes, nos permite levar ao deserto para nos tirar as falsas fontes. Irmão, eu creio que eu acho que o Espírito Santo vai falar. Presta atenção. Existem muitas fontes que você anda bebendo. E, às vezes, você fica embriagada. Quem é que pode ouvir isso que o pastor está falando? Quem é que pode? Quem é que tem a maturidade para entender o que o pastor está falando? Muita gente falando. Você fica confusa? Não fica? Por quê? Falsas o quê? Fonte. Ele está te levando para o deserto para quê? Para você ouvir quem? Uma coisa é você beber a água que os outros te dão. Mas outra coisa é você beber a água que ele lhe dá. Você está bebendo em água que muitas das vezes está contaminada. Falsas fontes. Aparência de Deus. Você está entendendo quem é que está se manifestando para você nessa madrugada? É aquele que te deixou passar por essa situação. Para quê? Para que você possa beber da fonte dele. E uma vez bebendo, nunca vão te enganar. Nunca mais vão te enganar. Porque você vai saber quem é a fonte verdadeira. Aleluia. Israel estava dizendo: irei atrás dos meus amantes. Olha o que Israel dizia no livro de Oséias. Irei atrás dos meus amantes. Olha aí, olha a palavra que você vai ouvir agora. Que me dão o pão, a minha água. Quem é que pode entender o que o pastor está falando? Quem é que pode entender o que o Espírito Santo está falando? Israel tinha falado que eles estavam andando em lugares errados, lembra? Aí eles falaram assim: irei atrás
atrás dos meus amantes. Olha aí. Que me dão pão e me dá água. Tem muita gente bebendo e comendo diamantes. Se é amante, é porque já deixou o quê? O esposo há muito tempo. Você está entendendo a gravidade da palavra? O peso da palavra? Você está entendendo que Israel tinha falado isso no coração? Às vezes, irmão, presta atenção, é necessário que aconteça algo na sua vida para você conhecer o verdadeiro Deus. Quantas pessoas comendo pão e bebendo água em fonte estragada? Estão com a sua mente perturbada. É uma religião sem o próprio. É forte isso. É forte isso. Osés, capítulo 2, versículo 5. O problema não era apenas Israel buscar outras coisas. O problema era não reconhecer mais a verdadeira fonte. O problema não é você andar nos lugares. O problema é você perder a sua identidade. Você está entendendo? Não reconhecer mais. Quando você não reconhece mais a Ele, irmão, você vai ficar perdidinho da Silva. Mas vai ficar perdidinho da Silva. Vão dizer que Jesus está ali, todo mundo vai atrás. Aí daqui a pouco Jesus não está mais ali, não. Agora Jesus está lá do outro lado. Vai todo mundo lá do outro lado. Perderam. Já não sabe mais identificar o verdadeiro dono da fonte. Está comendo pão e bebendo água, mas não sabe a verdadeira fonte, que já perderam há muito tempo. Aleluia, essa presença é Oséias 2,5. Em nome de Jesus, irei atrás dos meus amantes, que me dão pão, a minha água. É forte isso, pastor? É. Às vezes, Deus permite que algumas fontes, presta atenção, algumas fontes sequem, porque estamos tentando viver dela em lugar dele viver. Presta atenção, é muito forte o que você está ouvindo. Às vezes, Deus vai permitir que algumas fontes se sequem, porque estão tentando viver delas em lugar de viver dele. Quem está ouvindo o que o Espírito está falando? Eu vou repetir. Ouça o que o Espírito está falando. Quem está na live, em nome de Jesus, que você está ouvindo uma mensagem muito forte. Às vezes, Deus vai permitir que alguma coisa aconteça nessas fontes que você sabe. Presta atenção. Porque você está tentando viver dela e não está tentando viver dele. Você está botando a placa acima dele. Quando você passar a botar ele e depois a placa, aí talvez Deus fale contigo. Há muitas pessoas que estão passando por dificuldade dentro desses lugares, porque já perderam a identidade com Deus. Deus permite que você passe por alguma coisa para você viver dependente dele. Quem é que quer viver dependente dele? Há pessoas, aleluia,
que estão botando essas fontes, estão tentando viver delas. Você não tem que viver de organização. Você não tem que viver para a organização de CNPJ. Tu tem que viver dele. Quando você coloca a placa, você esquece dele. Israel estava comendo pão, bebendo água, em fontes erradas. O que Deus quer é que você venha a Ele e beba e coma desse pão. Você deve ter na sua vida o lugar de adoração, a casa, o local, a igreja, mas nunca perca a tua comunhão com Ele. Porque quando tu perder a comunhão com Ele, tu vai para o deserto para se encontrar com Ele de novo. Isso é que o Espírito está nos dizendo nessa madrugada. Muitas pessoas estão agarradas tanto nisso que esqueceram. Já esqueceram. Não tem identidade com Ele. Não tem identidade. Não conhece o Deus. Aí sabe o que Deus faz? Vai para o deserto. Vai para o deserto. Vai. Deixa ela fazer um passeiozinho no deserto. Quem atraiu para o deserto foi Deus. Não foi o diabo, não, hein? Não foi o diabo, não, hein? Estou lendo no texto, hein? Quem atraiu para o deserto foi Deus. Tem coisa que Deus permite você passar para que você possa ter um encontro